Doutora, seja bem-vinda, um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Primeiro, quando a gente recebe algum profissional assim pela primeira vez aqui no nosso programa, na nossa programação, a gente pergunta primeiro como foi, né, que a medicina chegou, né, há quanto tempo é formada e que também está fazendo, né, tá enveredando nessa área dos cuidados com a pessoa para com as pessoas idosas, né? Queria que a doutora pudesse falar um pouquinho do seu perfil profissional. A medicina para mim foi vocação. Desde que eu era criança, quando o pessoal perguntava o que eu ia ser quando eu crescesse, eu dizia que ia ser médica. Sempre quis ser médica. E eu sempre atendi áreas clínicas. Eu nunca quis áreas cirúrgicas. Desde a faculdade que eu percebia que eu tinha uma tendência maior a áreas clínicas, o entendimento das doenças, da fisiopatologia, das orientações, daquele contato do dia a dia com o paciente. E eu gosto desse contato. Então eu comecei fazendo residência de clínica médica e percebi que eu tinha perfil para lidar com paciente idoso. Então eu me formei em 2017, depois vim me profissionalizando mais. Muito bem. Aí desde então venho atendendo. Isso. A doutora é natural de Triunfo. Natural de Triunfo. Cidade vizinha nossa, que tem um carnaval belíssimo, né? Mas que a gente conversando com ela aqui, ela já estava dizendo a rotina dela. Petrolina, Serra Talhada, Recife, né? Então vida de médico é sempre corrida mesmo. É sempre corrido. Para os atendimentos. Doutora, você falou sobre a questão de que você percebeu durante a sua residência em clínica médica, que você tinha um perfil para cuidar de pessoas idosas, né? Requer, né, realmente vamos dizer assim, um olhar diferenciado para esse público, né? Sim, precisa. É preciso um olhar diferenciado, porque a gente não precisa lidar apenas com o paciente, a gente tem que lidar com a família. Então, uma coisa que a gente via diferente, quando a gente lida com o paciente adulto, a gente só precisa lidar, o adulto jovem, a gente só precisa lidar com ele. O paciente idoso, tem várias pessoas que se preocupam com ele, né? Porque ele construiu uma história. Quando vai no consultório mesmo, leva logo, vai o filho, vai uma neta, vai a nora, vai o genro. Geralmente eu mando entrar todo mundo. Eu faço, vamos entrar todo mundo, que é melhor, vamos fazer logo uma reunião familiar. Exatamente, até porque muitas vezes pode passar batida alguma. A menos que o paciente ele queira um momento sozinho com o médico, às vezes ele quer. Isso é importante também. Mas é bem interessante que é diferente, né? O atendimento com a pessoa idosa é muito diferente. E é um momento da vida também um pouco que precisa de alguns cuidados, né? Precisa de cuidados a mais. O paciente idoso, ele é mais frágil, ele pode ter declínio funcional, a gente precisa ter certos cuidados com ele. Muito bem. O tema de hoje, né, que a gente vai tratar essas fragilidades, né, realmente na terceira idade. O que é que a doutora poderia apontar, né, que é uma fragilidade que precisa de um cuidado, né? A gente tem 5 critérios que eles estabelecem fragilidade. Quando a gente tem 2 critérios desse, a gente tem um idoso que está sujeito à fragilidade, quando tem mais que 2, então a gente está definido que é um idoso frágil. Então, perda de peso não intencional, mais do que 4,5 kg. Uma exaustão, aquele paciente que ele não tem força para nada, fadiga, aquela fadiga crônica. Quando o paciente tem alguma inatividade física, que a gente tem scores para avaliar a atividade física. Na geriatria a gente tem muitos scores, a gente aplica muitos scores na consulta. E também quando ele tem lentificação, quando ele, para exercer as atividades do dia a dia, para caminhar, mais lentamente, isso. Né? Aí quando a gente preenche mais do que 2 scores, a gente está diante de um idoso frágil. E aí, a gente tem algumas questões que a gente precisa prevenir com relação a essa fragilidade do idoso. A gente precisa ter esse cuidado a mais. E também, durante o internamento, é uma coisa que eu sempre falo para as famílias, que a gente precisa ter muita atenção com relação ao idoso frágil, é que ele tem declínio funcional. Então, o que seria esse declínio funcional para quem está em casa entender um pouquinho? Pronto, esse declínio funcional é o seguinte,
quando um idoso ele é internado, ele não consegue voltar a fazer as atividades da mesma forma que ele fazia antes. Entendi. Então, às vezes, o paciente era uma senhora que limpava a casa, ela não consegue mais limpar. Ia pra feira fazer as compras. Ia pra feira fazer as compras, não consegue mais fazer. Geralmente, a última função que a gente perde é a da alimentação, de conseguir se alimentar só. Entendi. Então, quando o paciente não consegue se alimentar sozinho, é porque ele já tem uma alimentação grave. Isso. Aí entra dentro desse termo que a doutora falou, dessa limitação funcional. Limitação funcional, declínio funcional. Declínio funcional. Muito bem, isso é importante e tem que ser observado, né, as famílias, tem que ser observado por quem cuida, né, por quem convive com aquela pessoa. Por isso que é muito importante ter um geriatra de referência. É uma coisa interessante isso, que eu tenho observado nas minhas consultas, muitos familiares, muitos filhos de pacientes dizendo que não sabiam que existia um médico destinado para idoso. Não acredito. Não. Que eu explico para eles da mesma forma que existe um pediatra para cuidar de criança, existe um geriatra para cuidar de criança e clínico existe para cuidar de adulto. Exatamente. Então isso é indispensável. O especialista, quem está naquela área, né, realmente você tem que levar para aquele profissional, porque na área de geriatria se pensa até no calçado que o idoso vai, até o calçado que o idoso vai usar para evitar a queda. Exatamente, que uma queda numa pessoa idosa demora, o processo de recuperação é mais demorado, mais lentificado, né, em relação a um adulto, né, um adulto jovem. Doutora, em relação a doutora já elencou aqui as fragilidades, em relação ao que você tem percebido de cuidados, né? Por exemplo, a gente está falando aqui que vai muitas vezes na consulta, né, muitos parentes, né? Essas pessoas, elas também precisam de uma preparação. E a geriatria também cuida dessa... A gente também cuida do parente. A gente faz... E traz orientações, a geriatria, né? Ela também cuida do cuidador. A gente sempre dá orientações para o cuidador, preste atenção no psicológico dele, porque sempre tem um cuidador principal e geralmente esse cuidador principal ele tá abalado. Isso, porque ela acaba abdicando muitas vezes. Acaba abdicando de muitas coisas e tem muitas responsabilidades. Isso aí, então isso é importantíssimo. Hoje em dia a doutora tem percebido que, por exemplo, cuidadores têm seguido as orientações. Por exemplo, a gente sabe que numa casa que tem uma pessoa idosa não pode ter tapete, né, que possa facilitar para uma queda. Isso. Não pode ter uma mesa com uma quina pontiaguda que pode haver um corte. Pele de idoso é fininha, Sim. né? Muito sensível. Até uma folha de papel dessa aqui corta. Os cuidadores, eles costumam seguir as orientações, essas de queda, de evitar tapete, de tomar cuidado com as quinas e na hora principalmente do banho também, né? A hora do banho, principalmente paciente que tem mais condição financeira, eles seguem bastante as recomendações de botar aquelas barras de proteção para o idoso conseguir segurar, botar um vaso sanitário mais alto. Isso. Eu já frequentei a casa de uma pessoa idosa e vi realmente o banheiro sanitário, ele tem um nível maior, certo? E também do lado tinha barra, tipo né? Tinha uma barra parece um corrimão, né? Isso é importantíssimo, né? A gente está entrevistando hoje aqui, gente, a doutora Caroline Diniz Bezerra, ela é clínica médica e também na área de geriatria, está finalizando aí uma pós, né? Em geriatria. E a gente está conversando com ela sobre essas fragilidades. Então, se você tem alguma dúvida no decorrer aqui da entrevista, fica à vontade para tirar alguma dúvida, né? Estamos ao vivo também no canal no YouTube, pode ser feito por lá também, né? A pergunta, fica à vontade. O WhatsApp é o 98874-1314, pode ficar à vontade. Uma coisa que eu queria falar para vocês também sobre queda, que é importante a população saber, idoso corre muito risco de fratura. E fratura de fêmur em idoso aumenta muito o risco de morte. Então, o que é importante disso? Além de toda essa prevenção de queda, a gente tem que fazer rastreio de osteoporose nos pacientes. Então, a gente tem indicação de fazer densitometria, de fazer avaliação
de cálcio, de vitamina D, de PTH. Mas só que isso tudo é para ser conversado com o geriatra na consulta. Com o envelhecer, né? O ser humano vai envelhecendo, é normal que vai perdendo nutrientes, vai tendo um desgaste ósseo. Isso é natural. Mas claro que acho que todo cuidado, né? Enfim. E o profissional da área que vai poder dizer, olha, ele vai poder tomar isso, fazer reposição. E hoje tem vários meios, né? Tratamentos e tem tratamentos atuais. A gente sempre tenta ver o que é melhor para o paciente. Certo. Doutora, hoje em dia existe, especificamente aqui de Serra Talhada, né? Grupos de pessoas que são cuidadores, onde uma pessoa tem aquela já pessoa idosa na família e quer um cuidador, tem onde procurar essa pessoa? Não? Tem cuidadores, agora eu não sei indicar exatamente os cuidadores não, mas só que tem grupos de cuidadores sim, eu sei que em Triunfo tem. Que eu indico. Certo. Já, e aqui em Serra Talhada também tem. Depois eu posso ver com o pessoal de Triunfo, que eles têm contato ali todo, de Triunfo, de Santa Cruz de Serra, para poder ver se precisam de indicação. Exatamente. É uma coisa importantíssima essa de cuidador, porque muitas vezes a gente tem algumas pessoas que se candidatam para ser um cuidador de uma pessoa idosa e muitas vezes não tem um perfil. E tem curso de cuidador, né? Isso, tem um curso. E claro, tem que ter o perfil, né? Tem que ter o perfil, tem que ter paciência. A gente tem muitos idosos com Alzheimer, né? E muda totalmente o comportamento. Exatamente, né? Uma hora tá mais agitado, uma hora tá mais calmo, vai repetir uma história várias vezes e você tem que ter toda a paciência e o cuidado, em alguns casos, né? Pode ficar agressivo e não é por causa da pessoa, é por causa da patologia. Exatamente. Então, assim, tem que ter cuidado. Então, um cuidador, ele é treinado para tudo isso, para todas essas nuances, vamos colocar assim, que o paciente vai demonstrar, né? Que muitas vezes você acha que é o paciente que é assim mesmo. Não é, como a doutora colocou, é uma condição, né, de saúde. Por exemplo, um paciente com mal de Parkinson, né? Um idoso com mal de Parkinson, ele pode derramar um café, derramar uma água, né? No manuseio, e não é porque ele quer, é pelo fato dessa doença degenerativa. Controlar. Exatamente. Então, assim, e principalmente paciente com Alzheimer. Paciente com Alzheimer dá muito trabalho pro cuidador. Porque em fases mais avançadas da doença, né? Nas fases iniciais não, mas em fases mais avançadas da doença pode acontecer muito frequentemente essa agressividade. Então o paciente dizer que não gosta do cuidador. Isso. Não é que é da pessoa, entendeu? É por conta da doença. Não é intencionado. Não é intencionado. Exatamente. É algo que tem que ter muito cuidado. A gente tem a especialidade que a doutora trabalha, ela está ligada diretamente a uma realidade de todos nós, né? Daqueles que vai ter todos nós vamos envelhecer, né? Vamos envelhecer e com fé em Deus. É isso que eu ia dizer, né? Aqueles que vão chegar à terceira idade, né? Se Deus permitir, as pessoas vão chegar. Então, assim, tem que se entender um pouco mais sobre isso. A gente está vivendo uma sociedade que está envelhecendo, as pessoas estão querendo menos filhos, né? Estão se dedicando cada vez mais. Inclusive a pirâmide etária do Brasil, ela está invertendo, né? Isso. Que a gente aprende em geografia. A pirâmide era um triângulo normal, porque tinha mais nascituros do que idosos. Tá começando a ficar retangular. Daqui a pouco ela vai ficar igual a da Europa, que é uma pirâmide invertida, porque tem mais idosos do que crianças. Exatamente. Então a gente tem um público já idoso. E assim, até o próprio idoso, né, que tem consciência, que tá, né, tem suas faculdades mentais, vamos dizer assim, perfeitas, que tem vários, né, que não tem nenhum tipo de nenhuma doença que possa influenciar na questão da memória, pode também dizer, olha, eu tô querendo ir pro geriatra, eu quero ter um acompanhamento, e né? Importante. Né, doutora? É importante porque é necessário, é como eu falei, a gente não leva a criança pro pediatra sempre, mas que a criança não tenha nada. Então, a gente tem que levar o idoso pro geriatra sempre, mesmo que o idoso não tenha queixa. Exatamente. Porque pode ser feito identificação precoce de doenças. Exatamente. Então, é de suma importância, né? De que você
atente a isso, né? Levar realmente o idoso para o profissional que é o profissional que estudou para poder cuidar daquele público específico, né? Isso é muito importante. Doutora, deixa eu aproveitar também para deixar aberto aqui o espaço, né? Para a doutora falar como é que seus atendimentos, né? A doutora atende aqui em Serra Talhada na Clínica, quais são os dias, né? Como é que as pessoas podem fazer para bater um papo, conversar um pouquinho e ter essa oportunidade de ter essas orientações, né? Pronto, eu atendo na Clínica e aí pode entrar em contato com o pessoal lá da clínica e agendar direitinho que a gente se organiza para poder vir. Que, como eu falei, eu tô lá em Petrolina, mas só que eu venho fazer os atendimentos aqui. Então, tendo os atendimentos, eu venho. Muito bem. Então, a doutora está atendendo lá na Clínica, então entre em contato, né, através do telefone de lá, a Clínica que fica no edifício Antônio Brandão, né, na rua Cornélio Soares, aqui no centro de Serra Talhada, vizinho ali ao Colégio Cornélio Soares também, que leva o mesmo nome, o início da Rua dos Correios, né, como é conhecida. Então pode marcar, pode bater um papo e aproveitar todo o conhecimento da doutora Caroline Diniz Bezerra, que é clínica médica e também geriatria, para você bater um papo, conversar e tirar essas dúvidas, né? E eu foco em atender idosos, mas se por acaso alguém mais jovem, um adulto, eu só não atendo criança. Mas se algum adulto também quiser fazer atendimento, eu também atendo. Isso, é o diferencial da clínica médica, É o diferencial da clínica médica. É verdade, que atende todo mundo. Doutora, obrigado demais por ter vindo, né? Ter batido esse papo. Vamos marcar outras vezes também para a gente trazer outros temas em relação a isso. Então, o que é que a doutora teria como mensagem final para quem tem, né, o seu vozinho, sua vozinha, né, sua pessoa idosa? Quais seriam as últimas orientações aqui da entrevista? A minha orientação principal é procurar um geriatra de referência, porque o geriatra ele vai orientar para a realidade daquele idoso. A gente precisa avaliar a realidade daquele idoso, se ele tem alguma comorbidade, como é a casa dele. Então, quem é que cuida dele? Essa avaliação ela precisa ser feita individualmente. Então, procurar um geriatra. Da alimentação, né, doutora? A alimentação conta muito, né? As comorbidades, se o paciente já tem alguma comorbidade, porque a gente tá vivendo uma população que a maioria das pessoas tem hipertensão e diabetes, né? Exatamente. Então a gente precisa avaliar isso direitinho. Muito bem. Chegou uma pergunta agora aqui no finalzinho, deixa eu ver se, um áudio, né? Deixa eu ver se é pergunta aqui pra doutora. Veja aí. Bom dia, Tom. Eu moro lá no bairro Vila Bela, tá sem água faz dias. É demanda de água, doutora, porque aqui hoje tá todo mundo falando de água, né? Faltando água. Eu ouvi quando chegou, estão reclamando da água, né? Muita falta de água. Mas, doutora, foi um prazer conversar, né, com a sua pessoa, né, agradecer por ter vindo aqui no Momento Clínica Saúde, que é um espaço que a gente abre para os profissionais da Clínica todas as semanas, e muito obrigado e logo vamos marcar outra pauta, você será sempre bem-vinda por aqui, viu? Pois tá certo, muito obrigada. Obrigado mais uma vez, a doutora Caroline Diniz Bezerra.